salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Seja muito bem-vindo à nossa escola, a mais esse ensino. Só recapitulando brevemente aquilo que discutimos ou mencionamos, expomos no ensino anterior, né? Falamos sobre as realidades consideradas pela igreja como os casos irregulares ou as situações irregulares no tocante à família e ao matrimônio. A igreja e a revelação, a partir das escrituras, nos dão o ideal de família humana querido por Deus, homem e mulher unidos em matrimônio e cuja relação está aberta para os filhos, para a prole. Mas é certo também que existem diversas situações complexas, muitas delas, né, ao longo da história das famílias, dos matrimônios e tudo, que também a igreja olha com uma certa compaixão pastoral para essas realidades, não podendo, como disse o Papa Francisco, incluir tudo num princípio só de julgamento moral, digamos assim, de uma situação, considerando que há complexidades que precisam ser levadas em conta. E falei também sobre a maneira como a igreja recomenda que se acompanhe essas realidades. Muitas dessas realidades não estão de acordo com o ideal de família e matrimônio que a igreja entende que foi querido por Deus. No entanto, essas pessoas, apesar dessas situações, elas não estão fora da vida da igreja e podem obter também a sua salvação por meio dos caminhos que a igreja propõe, na prática da piedade, a vida litúrgica, a caridade, a vida de oração e assim por diante. Hoje nós vamos retomar um pouquinho desse assunto, aprofundando, como eu prometi, pelo menos dois aspectos, tanto a questão dos casamentos nulos, daquilo que nós chamamos de nulidade matrimonial, e também do acesso aos sacramentos da Eucaristia e da confissão por parte de fiéis que foram casados, se divorciaram e contraíram uma nova união. Tá certo? Seja muito bem-vindo e lhe convido mais uma vez a orarmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez te bendizemos, Senhor, por ter constituído a família, o matrimônio, para ser reflexo do teu amor também pela humanidade, para ser reflexo também do amor trinitário. Obrigado por essa realidade belíssima, nascida de ti, Senhor, cuja origem sois vós. Obrigado por todos aqueles que, apesar de muitos sofrimentos, lutas e desafios, responderam e respondem à tua vontade no tocante ao matrimônio e à família. Bendito sejas por aqueles esposos que mantêm-se firmes na aliança e na fidelidade, mesmo debaixo de sofrimentos e até tentações. Bendito seja, Senhor, por aqueles casais que criaram e educaram seus filhos de maneira fiel a Ti, à Igreja, à Palavra de Deus, também muitas vezes debaixo de grandes dificuldades. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que tiveram os seus planos muitas vezes contrariados por uma série de circunstâncias, que tiveram até seus matrimônios e suas famílias atingidos e até destruídos. A tua misericórdia também se estenda a todos esses e que nenhum deles, Senhor, desses teus filhos, se sinta abandonado por ti ou pela igreja. Nesse momento, nós rezamos por cada um deles e pedimos a tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que eles se sintam também alcançados pela misericórdia materna da igreja. Nós colocamos cada um deles, cada uma dessas realidades, as que deram certo, as que não deram certo, colocamos debaixo do olhar materno da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso tema. Antes de entrar propriamente na questão da nulidade matrimonial e explicar um pouquinho também dessa realidade na vida da igreja, é muito importante também citar aqui alguns números, porque não foram poucas as acusações contra o Papa Francisco e contra Amoris Laetitia, acusações do tipo de que a igreja agora está caindo no relativismo moral,
frente à moral sexual, à moral familiar, de que a igreja agora está abrindo as portas para os pecadores e que agora sua doutrina, seus princípios estão sendo atingidos e irão desmoronar tudo. Calma, que não é bem assim como muitas vezes se propaga. E aí vale a pena e é recomendável que a gente leia as afirmações do Papa diretamente na fonte. É muito curioso como alguém ousa criticar o Papa Francisco e Amoris Laetitia, por exemplo, sem nunca ter lido nada do texto. É muito curioso isso. E o Papa, é importante citar aqui pelo menos 2 ou 3 números da Amoris Laetitia. Primeiro no número 307 desse texto, dessa exortação pós-sinodal, o Papa ele diz claramente: para evitar qualquer interpretação tendenciosa, eu lembro que, de modo algum, deve a Igreja renunciar a propor o ideal pleno do matrimônio, o projeto de Deus em toda a sua grandeza. O fato da Igreja ser compassiva, misericordiosa, sensível aos dramas e às complexidades humanas no tocante à família e ao matrimônio, por exemplo, não significa dizer que a Igreja abriu mão da sua proposta evangélica. Permanece de pé e a Igreja não pode, sob a desculpa de que está sendo misericordiosa na sua pastoral, não pode deixar de propor o ideal pleno do matrimônio. O que é o ideal pleno? Homem e mulher unidos em matrimônio para toda a vida, com uma união consolidada, aberta à vida, né? E que conduz esse matrimônio e essa família de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui é o ideal pleno, o projeto de Deus. Depois o Papa diz, ainda no mesmo número, a tibieza, qualquer forma de relativismo ou um excessivo respeito na hora de propor o sacramento seria uma falta de fidelidade ao Evangelho e também uma falta de amor da Igreja pelos próprios jovens. A compreensão pelas situações excepcionais não implica jamais esconder a luz do ideal mais pleno, nem propor menos de quanto Jesus oferece ao ser humano. E assim diversos outros números da Amoris Laetitia, onde o Papa reitera e deixa muito claro que o fato da sua caridade pastoral, né, como Papa e proposta para que a Igreja também esteja impregnada dessa caridade pastoral, não significa abrir mão do ideal pleno do matrimônio. Né? Então está muito claro esse princípio. Ok. Em relação sobretudo, a casais que se divorciaram, que haviam casado na Igreja, portanto, recebido o sacramento do matrimônio, que divorciaram por qualquer razão que seja, né? Não vem aqui entrar nos detalhes, e de repente contraíram um novo matrimônio, essa família, esse segundo matrimônio já faz anos que existe, já se constituiu e construiu uma outra família com filhos na história, um pouco daquele cenário que eu mencionei no ensino passado. Faz parte do acompanhamento dessas pessoas que os pastores ou quem quer que esteja acompanhando casais nessa situação, faz parte do processo de acompanhamento que se interrogue esses casais, né, divorciados que contraíram uma nova união, acerca de como foi a história desse matrimônio, de como se deu o processo anterior de namoro, de noivado. Por que isso? Porque nesse processo de conhecer e de escutar o casal, pode-se perceber que há na sua raiz, na sua base, o casamento ele foi nulo. É muito importante a gente estar atento a uma coisa, não é que a Igreja anula o casamento de ninguém, absolutamente. A Igreja não tem esse poder de anular um casamento, legitimamente contraído. Quando a gente fala de nulidade matrimonial, significa dizer, foi nulo desde o começo. E aí se entra, mediante um processo, inclusive através dos tribunais eclesiásticos que deveriam ter em toda a diocese, se entra com um processo para averiguar se realmente esse matrimônio é nulo desde o começo. Alguns, inclusive, já acusaram a Igreja de que o processo de nulidade seria uma espécie de divórcio católico. Não é correto isso, né? Então, volto a dizer, não é que se vai anular o casamento,
mas reconhecer que ele é nulo. Por uma série de razões que também não vem ao caso mencionar aqui, e também sobre o processo que se inicia frente a isso. Eu também não tenho um domínio canônico para falar sobre isso, né? O canonista aqui poderia certamente expor muito bem isso, mas isso já está previsto, inclusive, no Código de Direito Canônico, que assim podendo. Existem meios, caminhos pelos quais um casal pode chegar a essa constatação de que o seu matrimônio foi nulo. Uma vez chegada a essa conclusão mediante um caminho, um processo que passa pelo acompanhamento pastoral inicialmente e depois por um processo formal nos tribunais eclesiásticos, uma vez constatando que aquele matrimônio é nulo, esses casais estão, portanto, aptos a casarem-se na igreja e, portanto, a regularizarem sua situação frente à igreja, né? E aí contraírem o sacramento do matrimônio legitimamente, porque o primeiro estaria nulo na sua base. É muito importante dizer isso porque há diversos testemunhos de quem vive a dinâmica pastoral de que realmente casais tinham todos os elementos para uma constatação de que realmente aquele casamento é nulo, mas às vezes por falta de conhecimento, ou até conhecendo, mas por falta de interesse, não buscaram iniciar esse processo legítimo que a igreja oferece. Vale dizer que num pontificado do Papa Francisco, o Papa Francisco, mediante algumas alterações na legislação canônica relacionada ao tema da nulidade, ele tentou facilitar esse processo, né? Tornar mais acessível aos fiéis. Sobre isso, cabe aos pastores, aos acompanhadores, os líderes de pastoral conhecer um pouco mais esse processo para poder orientar também, introduzir quem porventura esteja nessa condição. Isso aqui é uma maneira de tornar regular a situação matrimonial de quem porventura casou na igreja, mas cujo casamento é nulo e pode contrair, portanto, novamente o sacramento do matrimônio. Ok? Muito importante esclarecer isso. Beleza. Agora, Vavá, e no caso em que pessoas, elas quando investigam, quando mencionam, quando narram o processo anterior ao sacramento do matrimônio, se constata que realmente houve um casamento válido. Todos os elementos apontam isso. Consciência do ato que estavam fazendo, o mínimo de preparação, né? Compartilhamento da vida e uma certa cumplicidade entre os dois, enfim, uma série de elementos que nos fazem constatar que aquele casamento o primeiro casamento foi realmente válido e não tem como se chegar a uma nulidade. O que fazer no acompanhamento da igreja, que a igreja deve oferecer a essas pessoas, sobretudo no tocante à recepção dos sacramentos da Eucaristia e da confissão? Aqui, muito importante dizer, nesse tocante, o Papa Francisco está na mesma linha de abordagem do Papa João Paulo II e de Bento XVI. Não há uma ruptura do magistério de Francisco em relação a como lidar com essas realidades, não há uma ruptura em relação ao magistério precedente de João Paulo II e de Bento XVI. Há uma linha de continuidade. Se você pegar, por exemplo, a Familiares Consórcio, que é a exortação que eu citei em outros ensinos do Papa João Paulo II, já se admite que tem realidades e tem realidades. Já se admite que, por exemplo, no acompanhamento pastoral, o confessor, o padre, ou seja lá quem for, o acompanhador pastoral, ele pode propor a um casal que contraiu uma segunda ou terceira união, propor, por exemplo, se for o caso, e se isso não trouxer maiores danos, que haja a separação. Mas isso é muito complicado porque muitas vezes já entraram filhos na história e não seria possível proceder a uma separação de corpos. É preciso muita sensibilidade, muita calma e muito discernimento nessa hora para saber como proceder frente a situações assim. Ok, não é possível haver a separação e cada um viver de maneira continente
sua sexualidade ou o ato sexual propriamente dito. Mas é possível estabelecer isso dentro da própria convivência, ou seja, marido e mulher que passam a habitar juntos, permanecem morando juntos, mas fazem um compromisso e um voto de continência sexual. Uma espécie de celibato dentro do matrimônio, porque assim fazendo, eles estariam, portanto, em condições de terem acesso ao sacramento. Ok, isso aqui é um ensinamento já da Familiares Consórcio. Bento XVI reitera isso numa exortação pós-sinodal também, chamada Sacramentum Caritatis, Sacramento da Caridade, que é sobre a Eucaristia. E tem uma parte lá da Sacramento Caritatis que ele toca nessa dimensão também, reiterando o ensinamento do Papa João Paulo II. O Papa Francisco, a partir dos 2 sínodos sobre a família, que eu mencionei também nos colóquios anteriores, ele pega essa linha de continuidade dos papas precedentes, mas no sínodo, por isso que eu digo, não é uma novidade total, vem de uma linha de continuidade com os magistérios precedentes a Francisco. Mas o sínodo colocou uma situação que inclusive o Papa Francisco menciona na Amoris Laetitia, que ele diz no número 305, por causa dos condicionalismos ou dos chamados fatores atenuantes, é possível que uma pessoa, no meio de uma situação objetiva de pecado, seria, por exemplo, o fato de contrair uma segunda ou terceira união, no meio de uma situação objetiva de pecado, mas subjetivamente não seja culpável ou não seja plenamente, é possível que uma pessoa assim possa viver em graça de Deus, possa amar e possa também crescer na vida de graça e de caridade, recebendo para isso a ajuda da Igreja. Depois do Papa afirmar isso, há uma nota de rodapé, número 351, a nota de rodapé diz: em certos casos, poderia haver também a ajuda dos sacramentos. O Papa reconhece que, apesar de ter sido proposto isso já por João Paulo II na Familiares Consórcio, por Bento XVI reiterado na Sacramento Caritatis, com certeza com a ajuda de teólogos da moral, de pastoralistas e certamente de pessoas casadas, o sínodo reconhece, e o Papa Francisco menciona isso na Amoris Laetitia, que pedir para um casal a abstinência dos atos sexuais e, portanto, manter uma espécie de celibato como casados para poder ter acesso aos sacramentos, isso pode afetar a unidade e a fidelidade do casal. Porque para a Igreja, o ato sexual dentro do matrimônio não é simplesmente um instrumento de prazer, é um instrumento também de comunhão. Lembra do aspecto unitivo e procriativo? O ato sexual, a vida sexual, vivida legitimamente, sadiamente, castamente dentro do matrimônio, tem por finalidade unir os esposos, torná-los um, estabelecer comunhão. E também previne os esposos de traições, de adultérios e assim por diante. Então não é simples, e o sínodo reconhece isso, não é simples pedir ao casal que se abstenham dos atos sexuais, se confessem e, portanto, depois tenham acesso à Eucaristia. Isso também não é tão simples. O que é que o Papa, então, recomenda? Tanto no tocante à Eucaristia, quanto no tocante ao sacramento da reconciliação. Ele recomenda, de novo, que se proceda a um discernimento acurado, muito paciente, onde primeiro, lembra do aspecto de discernimento pessoal e depois pastoral. As perguntas, os levantamentos de questões devem começar já nos cônjuges, antes mesmo de trazer isso, por exemplo, para um pastor ou para quem está acompanhando essas realidades. Realmente, o meu matrimônio, em que situações ele se deu? Tive uma certa culpa por causa disso? Ou foi algo que fugiu completamente do domínio e da liberdade de um dos cônjuges?
frente a isso, como eu me examino diante de Deus? É lícito, frente à minha condição, pedir à igreja o acesso aos sacramentos, estando eu na condição em que eu estou? Dá para entender? São perguntas que devem ser levantadas, bem indagadas, parece até redundante, né? Mas bem indagadas, no foro íntimo de cada casal, né? De cada cônjuge, mas também dialogando entre si, para em seguida trazer essas questões também e se deixarem interpelar pelas indagações do acompanhamento que se está sendo feito pastoralmente. Com isso, volta a tocar naquele elemento inicial. A igreja não está sendo relativista, a igreja não está submetendo sua moral objetiva a um julgamento meramente subjetivo. Não, a igreja está querendo ser sensível a certas realidades de casos em que os cônjuges eles não são totalmente culpados pela condição em que estão. Existem fatores que condicionam ou até atenuam a culpabilidade dos cônjuges. E aí, mediante um discernimento, é possível que esses casais de segunda união ou de nova união, digamos assim, é possível que eles tenham acesso aos sacramentos. Para ficar claríssimo esse posicionamento da Amoris Laetitia, o cardeal Dominique Duca, um dominicano, ele em nome da Conferência Episcopal Tcheca, da Tchecoslováquia, né, de arcebispo emérito de Praga, ele enviou para o Dicastério para a Doutrina da Fé algumas indagações referentes à aplicabilidade desses critérios e desse discernimento mencionado pela Amoris Laetitia. Como é que um padre, um bispo, um assessor, um agente de pastoral deve proceder frente a algumas questões que talvez não tenham ficado claras na Amoris Laetitia. E o Dicastério para a Doutrina da Fé respondeu. Isso é um texto que está disponível aí na internet, de 25 de setembro de 2023, portanto bem recente. E no texto, a Congregação para a Doutrina da Fé, ou Dicastério para a Doutrina da Fé, como é chamado recentemente, diz: Francisco mantém a proposta da completa continência para os divorciados recasados em uma nova união, mas admite, aquilo que eu disse agora há pouco, mas admite que possam existir dificuldades em praticá-la e, portanto, permite, em certos casos, depois de um adequado discernimento, a administração do sacramento da reconciliação, também quando não se consiga ser fiel à continência proposta pela Igreja. No número 4 diz: a Amoris Laetitia abre a possibilidade de aceder aos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia, quando, em um caso particular, existam limitações que atenuam a responsabilidade e a culpabilidade. No número 7 diz: São João Paulo II já havia afirmado que, abre aspas, o juízo sobre o estado de graça obviamente pertence somente ao interessado, tratando-se de uma avaliação de consciência, fecha aspas. Portanto, trata-se de um processo de discernimento vocacional, no qual os divorciados, novamente casados, deveriam questionar-se como se comportam com seus filhos, como se comportaram, melhor dizendo, com seus filhos quando a união conjugal entrou em crise. É uma das perguntas, né, que são propostas. Se houve tentativas de reconciliação, como é a situação do cônjuge abandonado, que consequências tem a nova relação sobre o resto da família e a comunidade dos fiéis, que exemplo oferece ela aos jovens que se devem preparar para o matrimônio. Uma reflexão sincera pode reforçar a confiança na misericórdia de Deus, que não é negada a ninguém. Em síntese, o Papa permite que, em certos casos, embora aqui é preciso também muito discernimento, muita prudência, quer seja do casal, quer seja de quem está acompanhando, porque
esse ponto é um ponto, a meu ver, muito delicado, porque é preciso ter cuidado para, nesse ponto, não haver favorecimentos, dá para entender? Não haver favorecimentos. É preciso que se haja segundo a via da caridade que a igreja propõe, mas segundo a via da verdade, da justiça, da fidelidade, inclusive, ao ensinamento da igreja, para que um possível discernimento nessa matéria e uma possível permissão ao acesso aos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia não seja nem favorecimento, nem também escandalize ninguém da comunidade, aonde aquele casal de nova união está inserido. Então, realmente não é coisa tão fácil, não é... A igreja a Amoris Laetitia não menciona que de maneira clara, objetiva, deve ser feito isso, depois isso, tem que se considerar esses elementos tudo de maneira muito concreta para se basear. E aqui é preciso, por isso que eu digo, muita prudência, muito discernimento, muita honestidade diante de Deus e com a igreja, e um exame de consciência da parte do casal que se encontra nessa situação, um exame de consciência muito sincero e reto diante de Deus, para realmente considerar se a condição da pessoa de fato permite, em certos casos, se esse é um caso em que é possível pedir a um sacerdote, por exemplo, o acesso aos sacramentos. Depois tem um outro elemento importantíssimo. É muito importante entender que a igreja, inclusive, oferece outros instrumentos, outros meios de salvação para quem se encontra em situações assim. Como eu disse agora há pouco, a prática da caridade, a oração, inclusive frequentar a Santa Missa, apesar de em determinadas situações não ser possível comungar, mas a igreja apresenta também o caminho da comunhão espiritual, lembra? Tão utilizada, tão evocada no período da pandemia, quando não era possível se dirigir a uma igreja física. Literalmente assistíamos à missa pela televisão, pela internet, e depois fazíamos a comunhão espiritual. Aqui é um caminho também. Agora, uma opinião pessoal nesse ponto, apesar de eu não ser um especialista na matéria, mas reflito muito sobre isso e procuro estudar e pesquisar sobre o assunto. Embora se mencione, a meu ver, embora o acento esteja muito mais sobre o acesso à Eucaristia, existe também o elemento do acesso ao sacramento da reconciliação, da confissão. Eu não posso deixar de dizer que, para quem se encontra em situações assim, e depois de um acurado discernimento, não é possível realmente ter acesso aos sacramentos, porque realmente se trata de uma situação objetiva e realmente esclarecida que a situação impede, nós não podemos esquecer que isso trata-se de um sofrimento para quem vive assim. Imaginemos, por exemplo, e eu conheço realidades assim, de casais de segunda ou terceira união que enveredaram por esse caminho antes mesmo de conhecerem a Deus e de praticarem a fé e depois se inserem na igreja. Eles gostariam muito de ter acesso ao sacramento da confissão e da Eucaristia, mas a situação em que se encontram muitas vezes os impede. Isso traz um certo sofrimento. E se traz sofrimento no âmbito da comunhão eucarística, traz também profundo sofrimento no âmbito do sacramento da confissão. Porque pensemos bem, na confissão nós temos, é claro que a igreja também para isso aponta o caminho, por exemplo, da chamada contrição perfeita, e eu creio que isso também é válido para quem se encontra assim, né? Arrepender-se profundamente e sinceramente dos seus pecados, e mesmo não tendo acesso ao sacramento da reconciliação propriamente dito, eu só posso acreditar que Deus de fato perdoa e essa pessoa recebe sim também o perdão de Deus. Mas é fato que muitos gostariam de ter acesso ao sacramento da reconciliação. Imaginemos, por exemplo, nós estamos às portas de um jubileu. O ano que vem nós teremos o Jubileu da Esperança e faz parte, já é tradição na igreja, sempre que há jubileu, existe a concessão de indulgências plenárias, né? Indulgência de todos os pecados.
Um dos pré-requisitos para se obter indulgência é a confissão sacramental. No caso de pessoas que se encontram assim, eles estão impossibilitados, até onde eu sei, de obterem a indulgência plenária concedida pela Igreja, porque de fato não podem aceder ao sacramento da reconciliação. Digo isso para enfocar por que a Igreja menciona e faz questão da chamada caridade pastoral. Porque, primeiro que tudo, existem situações que condicionam e atenuam a culpabilidade de pessoas que estão nessa situação. Nós não podemos julgá-las, né, mesmo que eticamente, moralmente falando, com os mesmos padrões, com a mesma norma igualmente para todos. Existem situações atenuantes. E a teologia moral chama a atenção também para isso. Mas existe também sofrimento, né? Sofrimentos às vezes profundos em pessoas que estão na igreja, estão inseridos na vida da igreja, desejam servir, desejam doar-se à igreja e o fazem muitas vezes, apesar da dor, do sofrimento, mas no tocante a esses dois sacramentos, eles estão muitas vezes impedidos objetivamente de ter acesso. É preciso também compaixão por essas pessoas. E é preciso que na pastoral, volto a dizer, se Francisco e o Dicastério para a Doutrina da Fé reiterar, se é possível, em certos casos, depois de adequado discernimento, ter acesso aos sacramentos da confissão e da Eucaristia, por outro lado, é real também o fato de que, depois de um adequado discernimento, se constata que realmente não é possível ter acesso. A Igreja, como mãe, precisa apoiar também essas pessoas que vivem nessa realidade. Não julgá-los, não condená-los, não afastá-los da vida da Igreja, mas trazer para perto. E com muita caridade, com muita misericórdia, apoiá-los para que eles não desanimem. E, inclusive, esclarecer do ponto de vista catequético. E também com uma catequese entranhada de misericórdia e de ternura, esclarecer que, se a condição deles os impede de terem acesso à Eucaristia e à reconciliação, por causa disso, eles não são inferiores como membros da Igreja, nem por causa disso eles estão condenados e afastados da vida de Deus. Mas animá-los, encorajá-los, para que mesmo carregando essa dor, e eu diria, como diz o catecismo frente à realidade da homossexualidade, unir também essa dor, esse sofrimento ao sacrifício de Cristo, fazer disso, inclusive, também um instrumento de santificação do coração, e eu diria, até ajudar pessoas que estão se preparando para o matrimônio a se prepararem adequadamente. Porque quem tem um coração cheio de compaixão e de misericórdia e de caridade faz esse movimento. Eu passei por uma situação e o que depender de mim ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei, eu irei fazer. Isso aqui é misericórdia também. Isso aqui é caridade. E esses casais também de segunda união ou de terceira, de nova união, usando assim a nomenclatura que engloba todas as realidades, eles podem também, dentro do seu caminho de seguimento a Cristo por meio da Igreja, também contribuir ajudando jovens casais a se prepararem adequadamente. Mas volto a dizer, nós precisamos sempre equilibrar a fidelidade a Deus, ao ideal do matrimônio da família querido por Deus e proposto pela Igreja, com a caridade pastoral de muitas pessoas que vivem em realidades e que sofrem por isso. Realidades às vezes até irreversíveis. Não é possível mais voltar atrás, não é possível mais reconstruir o que passou e agora precisam carregar também sua cruz, unindo-a a Cristo crucificado, fazendo disso também um instrumento de santificação pessoal e oferecendo também pela Igreja, inclusive por casais e famílias que estão em crise, que se acabaram, que se separaram e assim por diante. Unindo esses dois elementos, nós podemos andar e irmos longe. Muito importante isso. Por isso, nem os casais que assim se encontram podem ser oportunistas na busca de ajuda pastoral, nem também quem está acompanhando esses casais pode cair também na tentação do favorecimento.
a uns em detrimento de outros. É preciso discernir, analisar, julgar cada situação segundo a orientação da igreja e sendo muito reto de consciência diante de Deus e diante do casal que se está ajudando. Eu penso que a partir desses critérios é possível sim um discernimento acertado e adequado. Agora vale lembrar para concluir, trata-se de uma questão sempre muito delicada, que é preciso agir com muita sensibilidade, paciência, prudência, para que isso, volto a dizer, nem desanime quem porventura não possa ter acesso aos sacramentos em situações assim, nem também escandalize ou leve à queda quem é mais fraco na fé por se permitir, em determinadas realidades, depois de acurado discernimento, em permitir um casal de nova união aceder aos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia. Caridade e verdade precisam estar sempre unidas em todo esse processo, ok? Espero que tenha sido claro. E aí, para possíveis aprofundamentos, eu recomendo todo o capítulo 8 da Amoris Laetitia, que foi o capítulo da exortação apostólica talvez mais emblemático, que mais provocou discussões, acusações, inclusive até injustas contra o Papa e contra o seu magistério. Mas o capítulo 8 traz acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Só esses 3 verbos daria aqui certamente um colóquio, mas eu sugiro que você busque para aprofundamento dessa temática, especificamente o capítulo 8. Mas para compreender todo o documento e a sua profundidade, valeria realmente a pena fazer uma leitura integral do texto. Ok? É isso. E no próximo colóquio nós vamos conversar também a partir da Amoris Laetitia sobre a dimensão da educação sexual que os casais cristãos devem oferecer também aos seus filhos. Algo desafiador, mas eu lhe espero no próximo colóquio e concluímos colocando tudo isso mais uma vez sob o olhar da Virgem, invocada por nós como sede da sabedoria, rezando: sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas 3, agora e sempre sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,